Olá, como vocês estão? Bom? Como é que vocês estão com vocês? Estão tudo bem? Eu tô gravando o vídeo agora essa manhã, bem de manhã eu já ia falar bom dia pra vocês, né? E que vocês estejam bem, que esteja tudo tranquilo, que esteja tudo caminhando para que a gente possa resolver as questões e poder nos encontrar o mais rápido possível. A gente, essa blusa não é velha, ela só tá, quer dizer, só não está passada. Mas vamos lá, o que importa. Primeiro, antes de tudo, eu quero dizer a vocês que vocês não me entregaram, muita gente não me entregou o primeiro trabalho que vale 7. O prazo já passou. E eu conversei com a Claudinha, conversei com a Elza, não entendi porque os alunos não me entregaram, né, os trabalhos. Eu passei com antecedência, aquilo que eu falei. Tem notas dele no Zoom, tem notas dele no YouTube. Eu tô aqui de novo falando. Eu dei até sexta-feira agora, aumentei o prazo para vocês entregarem. E assim, eu não tive resultado de ninguém. Hoje são as pessoas que faltaram me entregar. Algumas me entregaram. Quem me entregou, fique consciente. Na live eu vou dar a lista de quem me entregou e quem não me entregou. E aí a gente confirma na live quem entregou e quem não entregou. Quem entregou até dia 12, eu acredito que a escola vai aceitar. Quem não entregou, eu não sei, porque aí vou ter que conversar com a escola, porque eu acho que tem que ter um prazo, tem que ter um limite, tem que ter uma relação de troca. E eu acho que alguns alunos não estão entendendo, eu não sei, né? Foi um trabalho muito grande, porque eu tive que... Tem aluno que não bota nome, eu tenho que descobrir quem é. Teve um e-mail que eu reenviei de volta para saber se era ou se não era. Então, assim, é muito complicado, é muito difícil, mas estamos aqui para resolver isso. Então, já estou dando o primeiro tópico. Quem não me entregou o trabalho até sexta-feira vai ter que conversar com a Claudinha e com a Elza para resolver isso, tá bom? Para ver se eu aceito ou não. São eles que vão determinar se eu vou aceitar ou não o trabalho, mas eu não tenho como aceitar, agora é a regra deles. Segundo, o próximo trabalho que vale 8, estou passando agora, já no início do vídeo, para que vocês me entreguem já daqui a uma semana, né? Daqui a uma semana. Então, hoje, né? Vocês estão sabendo do trabalho hoje, vou me entregar na outra segunda-feira, até a outra segunda-feira. Pode me entregar a semana toda, para aquele e-mail que vocês entregaram primeiro, work.s.el@gmail.com, ok? E o trabalho é pesquisar sobre o ritmo de dança chamado tambor de crioula. O nome do ritmo de dança é o tambor de crioula. O tambor de crioula é um ritmo de dança que vem da cultura afrocentrada, ok? Então eu gostaria, o trabalho que vale 8, o segundo trabalho, e aí eu gostaria que vocês fizessem a pesquisa bonitinha, do mesmo jeito que eu falei, colocar umas imagens, igual está aqui, que tem imagens do livro, do que é o tambor de crioula, e aquela mesma coisa que eu falei, fazer uma conclusão, falar o que vocês acharam, o que vocês pensaram, porque para não virar simplesmente um recorte e cola. Esse tambor de crioula, todo trabalho que eu passo é para complementar o tempo que a gente tem, o tempo que a gente não tem para trabalhar isso. Então ele é complementar para enriquecer a nossa dinâmica de aula de arte, ok? Então, trabalho valendo 8 é o tambor de crioula. O tambor de crioula, para entregar daqui a 7 dias, ok? Está aqui, está no vídeo. Hoje é dia 15, né? Hoje são 15. Vocês têm de hoje a 7 dias, que é na próxima segunda, para me entregar o trabalho, ok? No mesmo e-mail, já é o trabalho que vale 8, já é o segundo caminho, tá? Vamos então à aula. Vamos à aula então. Continuando nossa aula, vamos lá, deixa eu pegar aqui o celular para pegar o livro, apostila,
Apostila, vamos lá. Página 10, que é Festas e Religiosidades Afro-Brasileiras, ok? Vamos lá. As primeiras manifestações artísticas africanas a se incorporarem na cultura brasileira foram de cunho religioso. Então, quando os africanos vieram para cá, o que de cunho religioso foi, o que foi a primeira manifestação da cultura deles foi de cunho religioso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Para os africanos, não existe essa ideia de religião. A ideia de religião é uma ideia que a gente vai discutir depois, daqui a 2 semanas, que é o Barroco, sobre a questão da cultura europeia. Mas a cultura africana, ela não via como religiosidade, aquilo que eu falei. A arte africana, ela não é feita como arte, nem indígena. Ela tem uma funcionalidade. Tudo é criado por um objetivo. Se não tem objetivo, não se cria. Não se cria uma caneca na cultura africana pré-colonial, tá, gente? Não estou falando que sofreu a colonização. Que não tivesse um objetivo. Nada era criado à toa, nada era criado em vão. Então, as primeiras manifestações artísticas africanas foram aqui a de cunho religioso, que foram as religiões que se tornaram as religiões afrodescendentes, que é especificamente a de mais ênfase, o candomblé e a umbanda, né? Que são religiões ou espiritualidades ou filosofias que compõem esses grupos que vieram, que elas têm como visualização, como todas as outras culturas, mitologia. E assim como os gregos têm a mitologia grega, assim como os próprios cristãos, vai ler o Antigo Testamento, tem lá a mitologia dos hebreus, assim como todo mundo, antes da ciência, todo mundo tinha uma mitologia para explicar a porção de coisa. Os africanos, os chineses, os indianos também tinham. E quem são essas pessoas que contam sobre a cultura africana na sua religiosidade? São os orixás, que são seres divinados, são divindades da cultura africana que, através das suas ações, das suas atitudes, eles vão contar e vão falar sobre viver, sobre como se organizar na sociedade africana. Os africanos trouxeram com eles essa característica, trouxeram com eles essa forma de vida, essa forma de pensar, essa forma de se organizar. E construíram aqui a cultura do candomblé e logo depois, mais na década de 40, a cultura da Umbanda, que é uma mistura, né? A Umbanda é uma mistura de África, Europa e indígena. O candomblé não, ele completamente tenta resistir e voltar às culturas, à vida africana, ok? Tá bem clara a diferença? Aqui não é uma aula de religião, é uma aula de a gente entender esteticamente. Esteticamente, a Umbanda trabalha com a cultura africana, europeia, indígena, que trabalha com os índios, com os santos católicos e com os escravos e os negros, e que sua cultura. Já o candomblé não, trabalha só com a cultura africana, ok? Tanto que a gente vê aqui no nosso livro. Na época da escravidão, os negros que eram trazidos da África contra sua vontade foram obrigados a aprender português, receberam nomes portugueses e foram obrigados a seguir as doutrinas da Igreja Católica. A conversão desses indivíduos ao catolicismo não foi tão simples quanto alguns livros de histórias fazem parecer. Eles resistiram e se recusaram a abandonar suas origens. Eles resistiram e se recusaram a abandonar suas origens, mas fizeram tudo isso escondido. Pois as práticas de atividades religiosas não compatíveis com o catolicismo eram severamente punidas. Então, olha bem, vocês já ouviram falar da palavra sincretismo? Sincretismo. Então, o sincretismo é isso. O que é o sincretismo? O sincretismo os negros não podiam fazer os cultos aos orixás, eles tinham que disfarçar e cultuar a outros deuses para poder sobreviver
a sua cultura e resistir até hoje. Se hoje o candomblé existe, é porque esses negros que vieram contra a vontade para o Brasil faziam o sincretismo. O que é o sincretismo? É eu pegar São Jorge, que é um santo católico, e dizer que ele é Ogum. Ok? Então vamos lá. Foi assim que começaram a praticar os rituais e festas de suas religiões. Certamente em espaços afastados, nas florestas e quilombos. Eles iam para espaços afastados para fazer as suas festas. Aqui no livro de vocês tem uma imagem do José Luiz, que é uma arte naif, né? Que significa o que a gente falou agora. O que é o sincretismo religioso? Né? Vamos lá, para o outro lado. O catolicismo foi sendo incorporado e misturado aos ritos dos escravos africanos, que tiveram que adaptar algumas de suas práticas religiosas para que pudessem seguir com seus cultos, sem a interferência e proibição da igreja. Por esse motivo, hoje em dia, as religiões afro-brasileiras têm costumes e práticas, né, diferentes das africanas. Por quê? Porque permitiu que essa... Quer dizer, não é que eles permitiram, eles foram obrigados a ter que seguir práticas, incluir práticas da cultura católica dentro da sua vivência, e isso gerou questões dentro de um princípio de sincretismo, de misturar, de colocar dentro da cultura africana algo que eles nem sabiam, né? Deus, santos, porque eles não trouxeram isso. Mas se eles não fizessem isso, eles eram mortos, né? Então, de novo, o catolicismo foi sendo incorporado e misturado aos ritos dos escravos africanos, que tiveram que adaptar algumas de suas práticas religiosas para que pudessem seguir com seus cultos sem interferência e proibição da igreja. Ponto. Por esse motivo, hoje em dia, as religiões afro-brasileiras têm costumes e práticas diferentes das africanas. Elas sofreram pequenas variações com o passar dos anos, mas religiões como o candomblé ou a umbanda ainda possuem algumas práticas muito parecidas com aquelas da terra de sua origem. Né? O sincretismo, ele vai entrar dentro da cultura, dentro da arte africana, e vai acabar tirando esse protagonismo, né? Essa verdade, essa história da cultura africana, né? Muita gente não entende. Hoje, no século XXI, não há mais necessidade da gente estar falando que Ogum é São Jorge. Tudo bem, é tradição, as pessoas querem comemorar, mas é muito importante a gente desmistificar isso, descolonizar isso e dizer que naquele período deveria ser feito assim, mas hoje não tem que se fazer mais. Por quê? Porque isso tirou o protagonismo e a verdade da cultura africana. E hoje, olha o que o livro fala, né? Olha o que aconteceu com isso. Eles possuem algumas práticas muito parecidas com aquelas da sua terra de origem. Isso é o quê? Isso é um apagamento, sabe? Isso é um apagamento. Eles apagaram, eles tiraram, né, o máximo que eles pudessem, o máximo que eles podiam tirar da cultura para não fortalecer a cultura, para eles continuarem colonizando os negros, eles faziam. Então, quanto mais você tirar, é como se, por exemplo, você saísse do Brasil, fosse morar no Japão, e lá no Japão você fosse cada vez mais entrando na cultura. Vai chegar um momento que você está tão distante da sua cultura que você não vive mais a sua cultura não está mais em você, ela não tem mais um papel importante. É importante, mas não tem. E isso acontece até hoje. Tanto que as culturas africanas, né, da religiosidade africana, era dita como culturas demonizadas, culturas inferiores, culturas do mal, culturas negras, né? Ela é desqualificada porque não é a cultura das classes hegemônicas ou do capitalismo. Não é a religião do capitalismo. Não sei se o capitalismo tem religião, mas as pessoas que pensam capitalismo, né? Infelizmente, por conta dessa perseguição histórica
as religiões de origem africana foi sendo criada uma distorção na visão da população, né, com relação às suas próprias práticas. Então as pessoas começaram a distorcer, né, por causa dessa perseguição, as pessoas começaram a demonizar, né, a inferiorizar, deixa eu pegar aqui a lei, a inferiorizar, a desqualificar, desculpa, tá, gente? A inferiorizar e a desqualificar a cultura africana. E é muito importante a gente entender, né, como que a arte, né, aqui a gente tem um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais, que tem uma importância muito grande, que vai dizer pra gente que aqui que a educação brasileira, ela tem uma lei, que é a lei, né, 93, 94, 96, que revoga-se disposições anteriores, e arte é considerado obrigatória em educação básica, né? O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis de educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Então, assim, o que o livro está propondo quando a gente fala sobre candomblé, não está propondo uma discussão de religião, mas está propondo e está pedindo a arte aqui através da lei do PCN, para que a gente, que fala na LDB, que é a lei maior depois da Constituição, que a gente precisa desconstruir esse olhar demonizado, negativo e sincrético da cultura africana. Hoje, a cultura africana não precisa mais se esconder, as pessoas não precisam ter medo de dizer que elas são do candomblé, porque a Constituição nossa, já desde 88, diz que nós estamos num país que temos liberdade de expressão. Você pode não concordar, mas você não precisa dizer que a cultura do outro é uma cultura negativa. Então, na LDB, né, que esse aqui é uma xerox, tá? Da LDB, Lei 93/94, né? Que é a lei que nos rege dentro do processo educativo. Ela vai dizer, no artigo 26, aqui, ó, eu até botei aqui, no artigo 26 aqui, se conseguirem dar uma olhada, ela vai dizer no artigo 26 o seguinte, né, que os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados tornam-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos. Então, a população brasileira não foi formada só pelo cristianismo, pela Europa, pelos Estados Unidos. A população brasileira também tem um histórico indígena e um histórico africano. Então, a lei já desde 2003 se tornou obrigatório a gente falar sobre isso. Então, falar desses grupos étnicos, que como a gente está fazendo aqui, é super correto, porque nós não estamos aqui falando de religião, ou falando de conversão de religião, ou falando mal de alguma religião, nós estamos falando de arte e cultura. Então, como a arte é obrigatória a partir da 93, né, que vai dizer no artigo 26, né, inciso 2, né, os conteúdos, está aqui, no artigo 26, no inciso 2, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Todos. Em especial nas áreas de educação artística, que é o que a gente faz, né? E de literatura e histórias brasileiras. Então, nós estamos aqui cumprindo com a lei, nos descolonizando, né, e trazendo para o debate, para o nosso... Está sendo posto aqui para a gente que a cultura africana não é mais necessária ser vista como uma cultura demonizada. Demonizaram tanto que o nosso próprio livro aqui na página
Na página 11, ele vai dizer que foi tanto tão demonizada, né, que distorceram a visão sobre a cultura africana. Né? Então, quer dizer, as suas entidades foram taxadas, né, os orixás foram taxados como vilão pela Igreja Católica, e muita gente tem medo por falta de conhecimento. Então, tem muita gente que não conhece, não estuda, não sabe, não lê, não entende da cultura africana e coloca ela como uma cultura negativa. As religiões vindas com os escravos trouxeram uma diversidade de festas e rituais tradicionais africanos para o Brasil, com suas músicas, danças, ritmos, instrumentos, desfiles teatrais, comidas e vestimentas. Chegando ao Brasil, ele se misturou com tradições indígenas e portuguesas, olha aí, e inspiraram algumas das festas e celebrações tradicionais brasileiras, que temos até os dias de hoje, como o Carnaval, a Folia de Reis, o Frevo, a Ciranda e o Maracatu. A gente tem aqui imagens, né, e fotos, né, passos do Frevo e o Maracatu, que foram tipos de danças folclóricas e festividades que foram influenciadas pela cultura negra. Né? Vamos lá, observação, Dia da Consciência Negra. O Dia da Consciência Negra é celebrado todo 20 de novembro. Essa data foi escolhida pois marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, ano de 1965. Né? Ele morreu no século XVII. Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares e herói da resistência contra a escravidão. Este dia é destinado à reflexão sobre temas como racismo, a religião e a inserção do negro na sociedade brasileira. E se trata de uma das datas mais importantes nessa luta. Gente, o Dia da Consciência Negra é um dia de conscientização. É um dia da gente... A gente não para poder ficar à toa porque é o dia do negro, mas é para a gente poder pensar como isso foi desenvolvido e distribuído aqui no Brasil. Ok? Vamos lá. Ponto 2. A arte africana. A principal função da arte africana era sua funcionalidade. Além da produção de objetos que acompanhavam a vida cotidiana de sua comunidade, ela também possuía valores emocionais e religiosos. Representava o dia a dia do seu povo e tinha como pretensão evocar emoções sem apego a proporções ou simetrias. Não estava preocupada com emoção, nada disso. Chegando ao Brasil, criadas por negros escravizados, estas formas de arte eram vistas como primitivas. Na época do escravismo, havia uma mentalidade de superioridade do povo europeu. Ainda existe essa superioridade. E não existia a possibilidade de os europeus aceitarem que um negro poderia produzir uma obra digna de ser exposta na Casa Grande. Olha bem, a arte africana ela era vista como algo que não poderia ser exposto na Casa Grande. Somente durante o período do Barroco, que a gente vai estudar depois brasileiro, que veremos mais adiante, e da representação de alguns artistas como Jean-Baptiste Debré, os negros começaram a estabelecer alguma representatividade no cenário de arte. Quer dizer, o negro só vai aparecer na obra de arte, só vai ter lugar na vinda da família real, com a missão francesa, com o Debré, que a gente vai estudar mais à frente, né? Ainda assim, por conta de sua posição na sociedade, muitos deles não tiveram dinheiro nem sucesso em vida, tendo seu trabalho reconhecido somente muitos anos após a morte. Aí a gente tem aqui uma foto do João Debré, que é negra com tatuagem, né? A gente tem aqui um trabalho do Aleijadinho, que é um grande artista barroco, que vocês vão saber. Após o Barroco, com a vinda da família real e da corte portuguesa ao Brasil, a criação da Academia de Belas Artes e a chegada de muitos artistas europeus no Rio de Janeiro, a representatividade de artistas negros do Brasil tornou a cair, né? Os conceitos de beleza, estética, eurocêntricos foram reforçados e aquela identidade artística brasileira que estava surgindo sofreu uma forte interferência da academia. Foram poucos os artistas negros que se destacaram neste período. Naquela época, tornou-se mais comum ver imagens de negros pintadas pelas mãos de artistas brancos do que pelos próprios artistas negros. Em suma, a arte negra africana, afro-brasileira, muitas das vezes ela não é contada pelo próprio negro, ela é contada pelo branco que colonizava ele. Então a pintura tinha como eles queriam pintar e não como o negro queria pintar. 2.1.
A arte negra representativa. Com o passar dos séculos, a abolição da escravidão, a inserção do negro na sociedade e a modernização da arte, veio também o reconhecimento da arte afro-brasileira, do foro intelectual, e alguns brasileiros negros ganharam destaque. Alguns artistas contemporâneos, negros que se inspiraram no estilo artístico africano e se destacaram no mundo da arte foram Heitor dos Prazeres, Mestre Didi, Rubem Valentim e Djaneira da Mota e Silva, né? São artistas que a gente nem fala sobre eles. A gente vai estudar Leonardo da Vinci, vai estudar Michelangelo, vai estudar toda a arte europeia, mas a gente não vai falar a gente só vai falar do Aleijadinho, né? Porque ele está no Barroco, mas a gente não vai falar desses artistas. É importante. Por isso que eu acho que o trabalho de vocês, o material de vocês é incrível. Sabe, vocês estão muito, assim, eu estou muito feliz com esse material, porque esse material traz para a gente uma discussão e como a escola está autêntica dentro do contexto da discussão do problema que a gente está vivendo no mundo contemporâneo. Então, Mestre Didi, Rubem Valentim, Djaneira de Mota e Silva são artistas brasileiros que desenvolveram trabalhos específicos, belíssimos, sobre a arte negra, né, no Brasil, logo depois da abolição da escravatura, né? Vamos lá, então vocês vão fazer o praticando para me entregar agora, né? Fazer o que você conhece sobre a arte afro-brasileira e em que é baseada a arte afro-brasileira. Você sabe onde fica localizado o Museu Afro-Brasileiro? O que você acha que é possível encontrar nesse museu? Responder essas 3 questões e a gente vai... pode responder no resumindo, tá? Não tem problema, que já fica no livro. E semana que vem a gente fecha com músicas e danças africanas, né? A capoeira e por aí vai. E a gente fecha o nosso bloco de África na semana que vem. Tá? Então, lembrando, gente, é muito importante a gente entender que não há necessidade mais da gente ficar colocando a cultura africana como demoníaca. A gente precisa começar a estudar sobre essa cultura, percebê-la, entendê-la para a construção do nosso conhecimento. Ok? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Essa troca está sendo muito válida, né? Eu sou negro, eu sou do candomblé, mas aqui eu não estou para vender essa história, para dizer. Eu acho que a gente precisa ter paz. Todo mundo pode viver em paz, cada um dentro da sua perspectiva, sem um prejudicar o outro, mas viver em paz, né? Hoje eu falo isso, eu não poderia dizer que eu era do candomblé, né? Porque uma pessoa poderia vir contra mim, mas hoje eu tenho uma lei que diz que eu posso falar sobre a cultura. O livro de vocês cita esse nome, então a gente diz que nós negros, nossos ancestrais, sofreram opressão, e se hoje o candomblé é visto, a cultura dos orixás é vista como algo demoníaco, não é por causa dos negros que vieram, mas é por causa da construção da Igreja Católica nesse processo. Tá bom? Eu quero muito agradecer a vocês e eu acho que está sendo incrível essa troca. Eu tenho aprendido muito e está sendo maravilhoso. Não esqueça, próximo trabalho, tambor de crioula, bonitinho, pesquisado, imagem e conclusão. Não tem como não fazer. E na live daqui a pouco a gente corrige as questões e a gente discute, conversa sobre alguma coisa, a live tira dúvida e a gente fala da lista das pessoas que estão me devendo um trabalho que varia 7, mas se não me entregaram, vão ter que resolver com Claudinha. Ok? Muito obrigado, muita saúde, se cuidem, fiquem em casa. Nós estamos já em 2º lugar no mundo de mortes. Chegamos a esse 2º lugar. Isso é muito sério, do Covid-19, tá? Beijo, muita paz e até daqui a pouco.